Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, né? Mediando esse tema tão interessante da noite, né? Que é a compaixão como expressão do amor fraternal. Então, a gente vai iniciar aqui a apresentação, trazendo essa imagem, né? Onde a gente mostra várias cenas que nos remetem à questão da fraternidade, ou do amor para com todos, né? E a gente vai iniciar dando uma analisada em cada uma delas. A gente procurou pegar várias situações do nosso cotidiano, né? Uma de guerra, um soldado que parou para atender essa criancinha aí, né? A Madre Teresa, que foi uma trabalhadora incansável, né? No auxílio aos necessitados, aos sofredores, principalmente da parte física, mas muito mais da parte moral, né? Os miseráveis da parte moral, e cada uma das outras situações que a gente verifica no nosso dia a dia. E o nosso tema, a compaixão, ela tem a ver com essa nossa prática diária, para que a gente já comece a reflexão. Então, eu vou pedir a Dani que prossiga para o próximo slide, Dani, e coloque um filmezinho, nós vamos ver um videozinho, para começar a gente a refletir. Tem que ficar no isso. Então, a figura aí do monge, né, praticando a sua meditação, né, o seu Tai Chi Chuan, provavelmente, né, e o cachorrinho ali do lado, querendo interagir com ele, com a bolinha ali, né. A gente vai notando cada uma das situações, né, ele atira a bola como atira a bola, né, como tipo, poxa, vá para lá que eu estou ocupado aqui, né. E ele, ao atirar a bola, o cachorrinho cai de lá de cima do templo onde ele está. Um precipício, né? Você observa as montanhas lá atrás. E ele sai na tentativa de procurar o cão, né? Cadê o pobrezinho do animal? Quando ele está lá, ó, ele sofre um escorregão e cai, similar ao que aconteceu com o animal, né? Ou seja, percebeu o sofrimento dessa pobre criatura, né? E encontra ali a bola e fica pensando, cadê o cão? Onde está ele? Ele olha e se lembra, né? Ou seja, os objetos nos fazem lembrar das situações. Ele vê o animal ali jogado, o cachorrinho jogado. E ele, né, enternecido, observa o que aconteceu, pega o animal, com o coração já mais tocado, né? E vai levando esse animalzinho para cuidar agora. Então, ele vai para o local de habitação dele, coloca o animal ali, próximo ao local aquecido, né? Como a gente faz quando se internece, se a gente usasse essa metáfora, né? Para já pensar no nosso tema. E trabalha a parte interna dele. E quando ele está lá, a gente não ouve, mas o cachorrinho dá um latido, e ele percebe que o animal se recuperou. E ele volta à tarefa dele agora, ressignificando a situação, né? Então, percebo que ele já não está mais com a impaciência, e se integrou o cachorrinho, né, no seu dia a dia. Podemos pular, Dani, para o próximo. Então, a gente começa, a gente procurou trazer esse vídeo como uma metáfora, né, para a gente pensar nessas diversas situações. Ele se enterneceu com o animal. O que aconteceu com o animal? No primeiro momento, ele não deu nem atenção. Muitas vezes acontece com a gente, né? A gente, no dia a dia, passa por essas cenas que estão, né? Tem uma outra aqui, que é de Jesus, lembrando que Jesus foi o nosso exemplo. Jesus colocou, né, como exemplo para nós, diariamente, essa situação de se enternecer, de deixar o coração como que enxergar a dificuldade do outro.
né, o sofrimento do outro. E aqui embaixo, um monge, né, distribuindo o pouco que ele tem com aquelas crianças. Então, vamos prosseguir para o próximo, por favor. E aqui a gente vai trabalhar um pouquinho, então, o que seria compaixão? A gente viu lá o vídeo, né? A gente já viu que compaixão é, de certa sorte, a gente está envolvido ou procurando sentir a dor do outro. E a palavra compaixão vem do latim, compassio, que quer dizer o ato da gente partilhar o sofrimento da outra pessoa, como no videozinho, né? Ele, em função do que aconteceu com o cachorro, ele partilhou da dor do animal, do sofrimento, com a queda, né? Que significa também a gente compreender, a partir desse momento que a gente partilha o sofrimento, a gente compreende a dor da outra pessoa e passa a sentir dó, né? Um sentimento de comiseração, né? Pelo sofrimento do outro. Mas o sentir simplesmente, ou seja, estar partilhando da dor do outro, eu compreender aquela dor, ou seja, ter uma empatia com a situação do outro, isto só não basta. Mas esta compreensão leva a gente ao desejo de ajudar. E aí é onde entra a maior importância da compaixão, como expressão, né, que a gente tem de verdadeiro amor, no detalhamento que a gente vai fazer, aos nossos irmãos de ordem geral. E os animais não deixam de ser, né? Muita gente pensa que os animais são os animais, eles são auxiliares da gente, né, aqui no planeta. Então, essa compreensão da dor do outro é necessária, sim, mas a gente precisa ter uma ação efetiva, um desejo de ajudar. Então, compatior significaria sofrer junto com alguém, ok? Isso é o significado que seria compaixão. Quando a gente vê a palavra compaixão, a gente pensa em paixão, né? Aquela paixão da gente, mas a gente tem que pensar na paixão quando o pessoal fala do Cristo. Então, tem a ver com a dor, com o sofrimento, seja de ordem física ou moral, do outro irmão da gente. E do ponto de vista religioso, o que diz o Evangelho para a gente? Então, a gente fez o seguinte, a gente fez uma pesquisa, próximo slide, por favor. A gente fez uma pesquisa dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, onde existe a palavra compaixão. Tá? E é uma coisa interessante. Passou, Dani? Para mim aqui ainda não. Tá, então a gente selecionou, tem 6 pontos. No capítulo 6 do Cristo Consolador, nas instruções dos Espíritos, né, lá no item 5, quando o Espírito da Verdade está falando, né, através da mensagem que ele trouxe em Paris, em 1860, ele utiliza exatamente a seguinte palavra, deixa eu ler aqui, ó, né? Ele está falando, na realidade, sobre os sofrimentos dos homens, as limitações dele, e diz assim, né? Sinto-me, o Espírito de Verdade, sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias. Então, de novo, né? A compaixão é um sentimento de envolvimento da gente com as misérias. Então, o Espírito da Verdade, ele sente essa compaixão pela nossa fraqueza imensa, para deixar de estender a mão sofredora aos infelizes transviados, que vem do céu, cai no abismo do erro. Então, ele coloca que Deus tem compaixão e ele enxergava isso na gente. Tá? No capítulo 7, na parte de bem-aventurados os pobres de espírito, tem as instruções dos espíritos também, né? O espírito Lacordaire, lá em Constantino, em 1873, ele traz para a gente, quando está falando sobre orgulho e a humildade, em um determinado momento, Lacordaire diz assim, lá embaixo, ele fala, né, da diferença que não existe entre a pessoa que é rica, a pessoa que não tem bens materiais, que é pobre, e que, na realidade, não existe nenhum tipo de diferença do ponto de vista biológico, sanguíneo, né? E que todos nós somos iguais quando a morte vai chegar para a gente. Então, ele diz assim, ó, lança sobre ti um pouco de humildade, põe os olhos, afinal, na realidade das coisas deste mundo, sobre o que dá lugar ao engrandecimento ou rebaixamento do outro. Lembra que a morte não te poupará como a nenhum homem, que teus títulos não te preservarão do seu golpe quando ela chegar, seja hoje, amanhã ou qualquer hora. Se te enterras no orgulho, é quando ele fala de compaixão. Quanto então te lamento, pois bem digno de compaixão serás. Então, de novo, compaixão como a capacidade de entender um sofrimento agora de ordem moral, um desvio, né, que eu tenho, né, sobre o orgulho e a falta, né, de humildade. Tá, ok? No capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, na parábola dos credores e dos devedores, você lembra dessa parábola, né? Mateus traz, no Evangelho de Jesus, no capítulo 18, versículos de 23 a 35, onde um rei, né, que representaria a providência divina, ele reúne as pessoas que eram devedoras dele e tem um que devia para ele 10 mil talentos.
E ele manda vender o homem, a mulher e tudo mais, né? E o homem, no trecho aqui, ele diz assim, olha, Senhor, tenha um pouco de paciência, o que era o devedor, e eu te pagarei. Então o Senhor, tocado, né, de compaixão, deixou-o ir e lhe perdoou a dívida. E aí esse servidor, o que acontece no resto da história? Ele sai, chega um que deve para ele uma centésima parte, e ele manda prender a pessoa e tudo mais, né? E o Senhor faz o seguinte, quando sabe da história, o que faz? Faz aprisioná-lo até que ele pague o último ceitil. Isso é só uma parábola, né? Uma comparação que Jesus está fazendo com a providência divina com a gente, que às vezes perdoa tantas as nossas dificuldades, né? E a gente não tem compaixão com o nosso irmão, que está mais próximo da gente, que às vezes tem menos débito do que nós próprios. Tá? Então, vamos lá, mais à frente. Nos demais capítulos, tem mais 3 capítulos que também falam disso. No capítulo 13, né? Não saiba a vossa mão esquerda que dá a vossa mão direita. Na instrução dos espíritos também, quando fala sobre beneficência, no item 13, caritas, né? Na realidade, a caridade vai fazer uma visita nas diversas pessoas, né? Necessitadas, procurando trazer aquilo. E tem um determinado momento em que ela fala dos idosos, que não né? Estão pedindo esmola ali porque não tem condições realmente. Ele diz assim, que viu muitos pobres, muitos velhos sem trabalho, né? E ela sem causar, implorando a piedade dos transeuntes. Ela diz assim, com o coração cheio de compaixão, eu que nada tenho, a caridade, né, de material, me fiz mendiga para eles e vou a toda parte estimular a beneficência, inspirar bons pensamentos aos corações generosos. Então, de novo, a compaixão aqui, no caso, né, nos trazido sobre a beneficência, trazido por Cáritas, né, nessa situação de que a gente compreender a dor do outro, no caso aqui, dos idosos, né, que ele está trazendo. No capítulo 15, Fora da Caridade na Salvação, na parábola do Bom Samaritano, é a mais ilustrativa e o exemplo maior que o Cristo nos deu, e é por isso que ela está lá no meio do Evangelho, né, porque ela marca o Evangelho segundo o Espiritismo, ela está mais ou menos lá pelo meio do Evangelho, mostrando que é o fulcro central, né, da realidade, da compaixão, que vai levar mais à frente a caridade. E essa do Bom Samaritano é quando, né, um transeunte ele é assaltado, quando estava, né, no caminho de Jerusalém para Jericó, e atacado por malfeitores e fica lá jogado. Passa o sacerdote, nada faz, passa o levita, que era o auxiliar dele, nada faz, e quem é que faz? Quem é que se compadece dele? Quem é que se internece? Quem é que deixa o coração, né, sem perguntar quem ele era? O samaritano. O samaritano que era visto como herético, como por não ser judeu, era mal visto, digamos assim. Mas foi quem teve compaixão. E aí ele diz aqui, né? Mas o samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia, aquele homem, tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Mas bastou compaixão? Ele sentiu sua compaixão, a pena do cara e tal? Não. O que ele fez? Tratou dos ferimentos da pessoa, usou o óleo que ele tinha, o vinho que ele tinha, né, que era próprio dele, colocou o homem no cavalo, levou até uma hospedaria, ficou com ele a noite inteira cuidando, né, e depois de manhã ainda deixou moedas para que o dono cuidasse da pessoa até que ele retornasse. O que ele gastasse mais, ele pagaria depois. Ou seja, a compaixão por si só é necessária para despertar na gente aquele interesse, mas como nós já vimos, sem ação efetiva, de nada adianta. É o convite que o Cristo nos faz, quando nos conta essa parábola. E o último, mas não menos importante, no capítulo 28, na coletânea de preces, é uma prece feita pelo doente, onde a pessoa que faz a prece faz na hora que ela está fazendo a evocação, né, do auxílio de Deus, ele coloca uma coisa interessante. Ele está orando pelo doente, né, e ele diz assim, olha, ele diz, lança, eu te suplico, ou seja, a pessoa que está fazendo a oração, Deus, né, um olhar de compaixão sobre os sofrimentos desse irmão que está doente e digna-te a pôr-lhes um termo. Mas se assim não for, auxilia-me a arranjar uma forma de, através dos meus pensamentos, auxiliá-lo, aliviá-lo. Ou seja, se eu não posso obter a cura, eu proporciono um alívio na medida que me é possível. Isso é uma ação efetiva, além da compaixão propriamente. Tá? Bom, isso posto, a gente vai seguir em frente e vai entrar nos 2 temas principais. A gente pensou duas situações, né?
Uma também do Evangelho segundo o Espiritismo, que não tem o nome de compaixão, mas é uma mensagem trazida, né, pelo Espírito Miguel, lá em Bordeaux, em 1862, e ele trata sobre a piedade. E a piedade, na realidade, é a compaixão, tá certo? Nós vamos analisar a piedade. E vamos analisar também, no prosseguimento aí, uma mensagem trazida lá do Espírito da Verdade, né, que é um livro que foi a psicografia do Chico e do Valdo, curiosamente, só como curiosidade, os dois psicografaram, um psicografaria, né, as mensagens pares e outras ímpares. No caso do Valdo, eram as pares. E a mensagem 96 foi a psicografia do Valdo Vieira, do Espírito Caribá Chuta. É uma linda mensagem, e se chama Ser Compassivo. Ela faz um convite em cima na realidade, ela é uma reinterpretação, uma releitura, digamos assim, dessa parte do capítulo 13, item 17, da piedade, né, que Miguel nos traz. Então, vamos iniciar analisando a parte da piedade. Então, Miguel, bora lá, né? Então, pode prosseguir. Obrigado. Então, aqui, o que o Espírito Miguel nos traz? Nós pensamos alguns pontos para trabalhar. Ele coloca inicialmente o seguinte, que a piedade é irmã da caridade. A piedade, então, é a virtude que mais aproxima a gente dos anjos. Anjos aqui entendido, quando o Espírito nos coloca, como evolução. Espíritos evoluídos. Então, para que a gente desenvolva essa virtude da piedade, se nós fizermos isso, né, se nós nos esforçarmos para seguir esse exemplo que o Cristo nos convida e que o Espírito nos traz aqui o convite, ele diz para a gente que essa virtude nos aproximará. Então, já significa para a gente o seguinte, a piedade ou a compaixão, como a gente queira entender, ela faz com que nós progridamos. Então, é algo que é importante para o nosso progresso, que é um dos nossos objetivos aqui do planeta, né? Ele diz também o seguinte, deixai que o vosso coração, assim, ele continua aqui, é a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Então, olha que interessante, ela é irmã da caridade. Então, ela é um pré-requisito. Eu preciso, né, da piedade, ou seja, da compaixão, para que eu exercite a caridade. Então, olha que coisa interessante. Existe uma metáfora que um companheiro do movimento espírita utiliza, né? O Valadares, ele diz o seguinte, ele é uma pessoa bem nova, então ele diz o seguinte, ele faz utiliza uma metáfora, ele diz o seguinte, que a caridade é como se fosse aquela água límpida, que precisa sair de um lugar e chegar no outro. Mas essa água precisa do quê? De uma tubulação, né? No jargão mais comum, né? De um cano para transitar. Esse cano é a compaixão, é a piedade. Se nós não tivermos isso aí desenvolvido, nós não temos um instrumento para que a caridade transite. Então, a caridade, para transitar, ela necessita que nós tenhamos desenvolvido em nós essa compaixão, esse apiedamento, com essa capacidade de entender a dor do próximo e fazer algo de concreto para elevá-lo, ou seja, para resgatá-lo daquela situação. Então, ele diz o seguinte, faz mais um convite, deixai que o vosso coração se enterneça, ou seja, se interessa, ou seja, deixe ser tocado ante o espetáculo das misérias e do sofrimento dos vossos semelhantes. Ele diz que nós temos que dar permissão para frente à miséria, não só admirar a miséria, nossa, coitado dessa pessoa que está aqui numa situação, seja de miséria material, mas principalmente a de miséria material, que a gente às vezes não pensa, né? Às vezes a gente vê alguém bem do ponto de vista material, mas um frangalho do ponto de vista moral, mas um frangalho do ponto de vista dos sentimentos, né? Para a nossa reflexão. Então, ele faz esse convite para a gente não aprisionar o nosso coração, para a gente estar atento para isso. E ele diz que a piedade, ela nasce ao lado da desgraça, porque ela sempre, né, para eu me apiedar, ou seja, para eu ter compaixão, eu preciso de ter contato com isso aí, mas ela não tem o sabor ruim, ácido dos gozos mundanos. Ela traz para a gente, então, uma completude, uma epifania que é diferente, né, de qualquer outra coisa que a gente faz. Não é verdade? Quando a gente sente compaixão e faz alguma coisa com alguém, a gente não sente um gratificar que não tem recurso algum do ponto de vista material que nos traga. Seja através de uma palavra amiga, seja através de um recurso material mesmo. Quantas das vezes aquele companheiro quer menos um recurso material e muito mais uma palavra amiga, muito mais um tratamento afetivo maior, muito mais um abraço até, né?
que a gente às vezes não dá, porque a pessoa está mal vestida, porque a pessoa está doente, porque, enfim, não é isso? Para a gente refletir. E ele diz, e ele pode prosseguir, por favor. E ele continua na mensagem. Ele diz que a piedade bem sentida é amor. Então, tem que ter sentimento, né? E se eu deixo esse sentimento me enternecer, né, tomar conta de mim, ele se desenvolve no amor. O amor é o devotamento, ou seja, a dedicação, né, para com o outro. O devotamento, como ele coloca, é o esquecimento de si mesmo. Então, na medida em que eu, através da piedade bem sentida, do amor, do devotamento, que é a gente se esquecer de si mesmo em benefício do próprio, o que eu estarei trabalhando nessa hora? O que eu estarei atenuando também por tabela? Além de estar ali auxiliando o outro. Estarei trabalhando o meu egoísmo, reduzindo meus níveis de egoísmo. Tá? Então, o esquecimento de si mesmo, a abnegação em favor daquele que é mais necessitado, que ele coloca dos desgraçados. Desgraçados para a gente é uma necessidade de qualquer ordem, seja de ordem material ou moral, né? É a virtude por excelência praticada pelo Mestre Jesus. Então, significa que, ao fazer tudo isso, né, ter piedade, ter amor, ter devotamento, ter esquecimento de mim mesmo, ter essa abnegação em favor dos necessitados, né? É eu imitar os exemplos do Cristo, que é o que o Cristo nos convida a fazer, né? Eu tenho que usá-lo como exemplo. Ele nos diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não está dizendo que é senão por mim segui-lo. Se não seguir os exemplos, eu não chego lá, né? Quando ele nos convida fora da caridade e nossa salvação, é que se eu não executo a caridade, eu não faço isso. Mas como nós já vimos que a caridade necessita da tubulação, não é? Para transportá-la, que é a piedade, que é a compaixão, se eu não desenvolvo isso, eu não vou conseguir praticar a caridade efetivamente. Eu posso praticar de verbo, mas não de ação. Ok? E ele traz uma coisa muito mais séria e importante para a gente. Ele diz que a felicidade, a concórdia, a paz, o amor só vai reinar na Terra quando a doutrina de Jesus, restabelecida naquela pureza primitiva, ou seja, nos conceitos básicos, entendidos, não decorados, praticados, tá? E quando todos os povos se submeterem a ela. Então, vocês vejam o seguinte, que nós no planeta, dada a nossa condição, estamos bem distante ainda disso, né? Não é isso que a gente vê no nosso dia a dia? Por que a gente tem tanta infelicidade no planeta? É só porque o planeta é infeliz? Não. Porque a gente não faz, a gente não adota o ensinamento do Cristo em nossas vidas, efetivamente. Né? Por que tem tanta discórdia, tanta briga, né? Tanta guerra, tanto desentendimento? E a guerra aqui, não só aquela guerra normal, mas a guerra entre a gente, seja no nosso familiar, seja no nosso trabalho. Então, vamos refletir, vamos pegar os ensinamentos do Cristo, simples, que podem ser colocados em nossas vidas, porque ele exemplificou para a gente, e mesmo que a gente esteja muito distante dele, ele é o nosso modelo. Vamos seguir, né? Então, se nós não fizermos isso, nós não vamos lá. O Espírito Miguel segue dizendo o seguinte, que a piedade é um sentimento, então, por consequência, que nos faz o quê? Progredir. Domando em nós o quê? O egoísmo e o orgulho, que são as maiores chagas da gente para o nosso avanço progressivo aqui no planeta. Não é verdade? Outra coisa que a piedade faz, ou a compaixão, como queira, conduz a alma à humildade, à beneficência, ao amor ao próximo. Então, ele pede que a gente não abafe, ou seja, a gente não atenue as emoções celestes que tem nos nossos corações. A gente não fugir dos aflitos, porque a miséria deles perturba a nossa existência alegre. Muitas das vezes a gente não quer ser perturbado, né? A gente não quer ajudar o outro, porque se eu for ajudar, eu vou ter que sair do meu caminho, eu vou ter que deixar de fazer tal coisa que eu já... Coisas simples, tipo, eu ia para o shopping, mas agora eu não vou, porque eu vou ter que ajudar o outro, né? Mas faz parte, faz parte. Isso aí, a gente se importa com a miséria do outro justamente porque ele pode perturbar a nossa existência alegre. Mas nós não estamos aqui a passeio no planeta, não é o que nós já temos aprendido? Ou será que nós estamos aqui a passeio? Nós estamos aqui para progredir, partindo do pressuposto que a piedade faz a gente progredir. A piedade com ação. Ela domina a gente o egoísmo e o orgulho, ou seja, reduz nossos níveis de egoísmo e orgulho, ela traz benefício para a gente, e principalmente para o outro de forma abnegada. Se eu já não consigo fazer de forma abnegada, faço primeiro pensando em mim, mas depois eu vou fazer de forma abnegada. Eu vou construindo esse novo ser, né, que eu pretendo me transformar. Vamos lá, Dani.
Então, o Espírito prossegue dizendo o seguinte, Miguel, que a piedade, então, ela não pode ser aquela tranquilidade que é obtida a custo de uma indiferença que nos traz culpa. Não acontece isso? Às vezes a gente passa, não ajuda alguém, aí você fica assim, não devia ter ajudado, né? Ou seja, a minha indiferença, ela, quando bate na minha consciência, ela chama a minha atenção. É o que o Espírito nos diz aí, né? É tranquilidade, ele diz que isso aí, não, é indiferente, eu não posso ajudar, vou passar aqui, eu estou com pressa, né, eu não tenho tempo. Mas essa tranquilidade, como diz ele, é a tranquilidade do Mar Morto, que lá no fundo dele esconde, né, a vasa é o lodo, aquele lodo formado de carapaça e tudo mais. Aquele lodo fedorento e a corrupção. Ou seja, ele coloca uma imagem bem forte para a gente, mostrando que quando eu deixo, por conta da tranquilidade que eu quero, de ter uma diferença, que a minha própria consciência já me acusa, né? Por isso que ele diz que é culposa. E a gente achar que a gente vai estar tranquilo, não vai, por quê? Porque é uma tranquilidade do Mar Morto. Está tudo lá no fundo. No fundo, a nossa consciência sabe. É isso que ele nos alerta. Diz ainda mais, né, que a piedade está muito longe de causar distúrbio e aborrecimento que o egoísta tem receio. Então, nós que ainda somos, né, ainda temos um nível, eu prefiro pensar assim, que nós estamos num nível de egoísmo um pouco mais elevado, ainda temos esse problema, né, de achar que a piedade vai destrambelhar, vai perturbar o meu dia a dia. Isso não vai acontecer, é isso que ele nos diz. Tá? E ele diz que quando a alma ela entra em contato com essa desgraça aqui colocou uma miséria, né, de ordem material ou moral de alguém, volta-se para si mesmo, experimenta um constrangimento, ou seja, uma vontade de auxílio natural e profundo. Vibra todo o ser e o abala penosamente. Ou seja, essa sensação de ter contato com a miséria ou físico ou material do outro desperta em mim uma necessidade de auxílio. Então, ele é um despertar. Essa colocação aqui foi nossa, aqui do despertar. É uma forma de despertar. Olha, quando tu tens contato com isso aí, é uma maneira de tu usares isso aí para ajudar na tua progressão. Te liga, né? Ele está nos chamando aí, te liga. Take the hint, pega a dica que está sendo dada, né? Está colocando aí para a gente. Vamos em frente lá. E ele, já encerrando já no final da mensagem, diz o seguinte, que a piedade né, ela é muito grande a compensação quando se dá coragem e esperança a um irmão infeliz. Quando a gente ajuda alguém que está necessitado, tem uma compensação, como a gente já colocou ainda há pouco, um estado de completude, de epifania, que eu não tenho em situação nenhuma de ganho material. Né? E o próprio irmão, ele se internece quando a gente dá um aperto de uma mão amiga, de uma palavra amiga, de uma ação não material que o resgata daquela situação de sofrimento, de transtorno moral, de dificuldades que ele passa. E ele coloca mais. Cujo olhar úmido do irmão, né? Ou seja, o irmão se emociona, e essa emoção dele, que muitas vezes pode o levar ao choro, né? Ele dirigido para a gente de forma doce, antes de fixar o céu e agradecer a Deus por ter enviado aquele emissário, né? Ele entendendo como emissário de Deus, isso não tem preço. Ele não tem outra compensação tão como o Espírito nos coloca, tão boa quanto essa. Tá? Por quê? Porque ele pode entender que a gente é um consolador, um amparo. Esse é o nosso papel. Quando a gente, pelo despertar do sofrimento do outro, né, a gente auxilia, seja com conselho, seja amparando, seja esclarecendo aquele irmão. Então, ele conclui aqui que a piedade é o melancólico, acho muito interessante isso aqui, a piedade é o melancólico mais celeste, precursor da caridade. Então, sem a piedade, sem a compaixão, nós não temos como chegar à caridade, né? Que é a primeira das virtudes, como nos coloca Paulo. Né? E que tem a piedade como irmã, cujos benefícios ela prepara e enobrece. Então, veja, é muito importante a gente desenvolver a compaixão, né? Que é esse sentimento de compartilhar, de ter empatia com a dor do outro e tomar uma ação. Esse é o convite que o Espírito nos faz. Mas vamos seguir agora, né? Uma vez encerrado isso aí, na mensagem trazida pelo Espírito Caibá Chuto, né? Ditada por ele, pelo Valdo, né? Chamada Ser Compassivo. Então, vamos lá. Enquanto a Dani coloca a mão aqui.
Então, ele diz o seguinte, ó, a gente vai ir passando pela mensagem, vai pensando alguns comentários aqui, tá? Ele diz assim, ser compassivo, Caibar inicia. A primeira frase já deixa a gente perplexo, né? E reflexivo. Sem compaixão não há caridade. Que está na mesma linha, né, da piedade lá do Espírito Miguel, quando nos trouxe na mensagem. Sem compaixão não há caridade. Se nós não tivermos aquela tubulação para transportar a água da caridade, não vai adiantar nada. Nós não vamos transportar água, não vai chegar lá, vou ter só a intenção. Aí ele coloca aqui, as lágrimas vertidas ao calor vívido da piedade corroem as densas cadeias da provação. O que Caibar está querendo nos dizer com isso aqui? Que as nossas lágrimas, quando o nosso coração se enternece, e a gente como que chora, né? Mesmo que seja metaforicamente, por estar enternecido, por estar desenvolvendo aquela compaixão pela dificuldade, pela miséria, né? Seja de que ordem seja, do nosso irmão, ela como que dissolve os grilhões que prendem aquele nosso irmão na cadeia da provação. Olha que coisa interessante, né? Quer dizer que eu ter compaixão por alguém, tomar uma atitude de amparo, faz com que eu deslinde, ou seja, desprenda, ajuda esse irmão a sair, se reerguer daquela situação. Olha a responsabilidade quando eu não faço isso, né? Então, ele prossegue aqui, desterremos de nós, ou seja, abandonemos a insensibilidade crua diante das telas de angústia que se desenrolam em nossa estrada, ou seja, fiquemos mais atentos pelas dores recônditas, né, pelas estradas doloridas que aquela pessoa ali está passando e que às vezes está disfarçando para você. Ou seja, fiquemos mais ligados nas dificuldades dos irmãos que nos cercam, seja na família, seja no trabalho, seja na rua onde a gente está andando, seja no coletivo, seja enfim, em qualquer situação, né? E ele continua, a piedade é a simpatia espontânea e desinteressada, que se antepõe à antipatia gratuita e despeitosa, deve nos levar à prática do socorro. Olha qual é o socorro que ele nos convida a fazer, Caibar. Moral e material. Certo? Muitas das vezes a gente, para se livrar de uma situação, eu faço uma doação lá para ele, acabou, né? Mas às vezes não é só a doação que é importante, às vezes é importante a palavra, né? Para qualquer grupo que a gente esteja atuando. Então, esse é o convite que faz, junto daqueles que despertam em nós, sem o que se torne infrutífero, ou seja, se eu não fizer esse amparo, esse socorro moral e material, Caibar nos alerta que vai se tornar infrutífero. Aquela simpatia e aquela piedade, ela vai ser só demonstrativa, mas ela não vai ser de ação. Então, prossigamos lá. E ele continua aqui, ó. Quando o sofrimento alheio, isso é muito, muito interessante para a gente pensar. Quando o sofrimento alheio não nos sensibiliza, a orientação divina, ou seja, a providência divina, estatue e venhamos a experimentá-la igualmente para avaliar a dor do próximo e nos predispormos a ampará-la. É o que diz lá no Evangelho, né? Por que a gente tem que passar pela dor? Para a gente não alegar que não sabia, não é? Então, às vezes, a gente não se internece, a dar uma situação, a gente não se internece, não se toca da dor daquele outro. Às vezes aparece na vida, por que isso está acontecendo comigo? Às vezes é um alerta, às vezes é um aviso, né, da providência divina, para que a gente enxergue a dor do outro que a gente deixou de auxiliar, né? E Caibar nos alerta aqui. Ele prossegue aqui, só a piedade consoladora traz alegria ao espírito, criando elevação e valor. Piedade consoladora vai trazer alegria ao espírito. A piedade por si só, ela tem que levar, não adianta, ela tem que levar o consolo, né? Fujamos à compaixão aparente, que se manifesta, como ele coloca aqui, em lágrimas de crocodilo, gestos e exclamações pomposas nos cenários artificiais do fingimento, tão comum, né, no nosso meio de mídia, hoje em dia, digital, todo mundo querendo demonstrar o benefício que faz, mas o benefício maior, como ele nos diz aqui, é aquele que está lá no recôndito, no auxílio, no amparo que eu dou, aquele que está lá, né, escondido, sem eu precisar dizer para ninguém, sem eu precisar divulgar para ninguém. Essa, né, é a piedade consoladora que traz alegria ao espírito, não só daquele que é auxiliado, como daquele que está fazendo auxílio. E ele continua aqui, mede-se a comiseração, ou seja, a compaixão, a dó, a pena, a misericórdia, pelo devotamento, ou seja,
eu me desdobrar em relação ao outro, né? Eu não pensar em mim, e solicitude fraternais que promove. Deve-se a ele, ou seja, a essa solicitude, né? O despovoamento gradativo, olha que coisa interessante, das zonas de purgação moral da espiritualidade. O que Caivá está dizendo aqui? Que quando a gente tem, né, empatia, tem compaixão pelo outro, e fraternal, né, e faz alguma coisa, a gente auxilia nesse despovoamento gradativo do quê? Essas zonas purgatoriais seriam o seguinte, as zonas de desequilíbrio para onde nós vamos transitar quando daqui desencarnarmos. Ou seja, eu posso auxiliar o irmão, resgatando ele daquela condição de vibração negativa, para onde ele vai se direcionar quando desencarnar, e, portanto, reduzir essas zonas de purgação moral lá na espiritualidade, desde aqui, às vezes com ação que me cabia de soerguimento do outro, né? Trazendo para a gente a responsabilidade da gente não fazer, da gente não ajudar, da gente se acomodar. Né? Ok? E ele prossegue aqui. Passou, Dani? Tá. Deixa-te enternecer ante os painéis comovedores das crises de pranto, vezes e vezes temperadas em sangue e suor. Contudo, não te detenhas aí, busca dirimi-las. Não fica só, né, na sensação. Não, estou com muita compaixão, estou com muita dó desse meu irmão. O que você está fazendo? Para dirimi-la, ou seja, para acabar com aquela situação, para procurar retirar o outro daquela situação de constrangimento, seja de ordem moral, seja de ordem física. E ele prossegue aqui. Perlustra, ou seja, observa com muito cuidado as vielas ínvias, ou seja, aquelas ruas, aquele arruamento, né, mais recôndito, que ninguém percebe, da necessidade, e beneficia as almas que se agitam em desespero dentro da jaula do próprio corpo. E prossegue aqui, tem dó não apenas dos quadros gritantes de falência íntima, mas também dos padecimentos mascarados de silêncio e de orgulho, ingenuidade e inexperiência. É preciso a gente prescrutar o nosso irmão. Quanto irmão de convivência a gente tem, seja na família, um filho da gente, seja um companheiro da gente de trabalho, que está lá para baixo e a gente nem percebe, né? A gente não vai, como é que tá? Eu não estou bem. Tá bom. Você não faz esse transitar na viela da dificuldade do outro, que você pode ser um agente de auxiliá-lo a sair daquela situação. Então, ele prossegue dizendo, inunda de amor os corações mantidos sob o vácuo do tédio. As pessoas, às vezes, estão entrando no estado depressivo, e não sei se já aconteceu com vocês, provavelmente não, comigo já, às vezes a gente deixa de ajudar, né? E aí se transforma mesmo na depressão. Então, auxiliar passa da hora. Se não, depois eu auxilio, pode passar da hora. Então, vamos tomar as ações já, o Caivá nos orienta, né? E prosseguindo aqui, já para o encerramento da mensagem, ele diz assim, protege a infância desvalida, pois os pequenos viajores da carne carecem de guias, favorece com a moeda e abençoa com a palavra. Olha que interessante. Favorece com a moeda, dá a parte material. E abençoa com a palavra os pedintes andrajosos, ou seja, os mendigos, as pessoas necessitadas estão por ali, somente acariciados por quem? Pelos cães que vagueiam nas ruas. Às vezes é mais falta de afetividade do que propriamente uma questão material. E quantos irmãos desses a gente começa a conversar e você descobre que o cara tinha uma vida muito parecida, quase igual à nossa. E por uma contingência, né, do destino, ele está naquela situação hoje em dia. Então, eu preciso gastar um tempo nesse prescrutar, nesse verificar. E ele diz aqui, e na certeza de que a piedade sincera jamais expressa covardia a derruir o bem, ou seja, nós não podemos imaginar que a piedade sincera, ela expressa, né, eu tenho receio, eu não quero, não vou fazer isso não, porque não vai pegar bem, né? Ele diz, não existe isso, nem o ridículo, a excitar o riso alheio. Se alguém está rindo daquilo que você está fazendo, daquele auxílio, deixa a pessoa rir, o problema é dele, não seu. O problema seu é deixar de fazer. Né? E ele finalmente diz para a gente, né, aqui, o riso alheio, acatemo-la com força e renovação das almas. Olha a responsabilidade.
e luz interior da verdadeira vida, eternizada por Deus. E termina dizendo, ser compassivo. Então, o convite para a gente é, né? Já que eu quero expressar o meu amor de uma forma fraternal, que não seja só no verbo, e aqui a gente está falando é porque a gente já pratica, não, porque a gente não pratica. Quando eu estudei o tema aqui, eu disse, meu Deus do céu, por que eu estou deixando de fazer tanto, né? E aí foi muito boa essas duas mensagens, porque ela é muito reflexiva para que a gente vá pensando. E a gente quis trazer aqui, viu, para a gente encerrar, já ir caminhando para o encerramento, né? Uma visão do budismo, né? A gente até tinha colocado a visão budista, mas não é porque a visão budista a gente precisaria de muito mais tempo para trabalhar. Então, a gente trouxe algumas frases do Dalai Lama, existem uns vídeos muito interessantes, depois a gente pode disponibilizar, e alguma dessas frases do Dalai Lama, a gente extraiu desse vídeo dele, que ele trabalha a questão da compaixão, né, na visão budista. Então, vamos projetando agora aqui o que ele diz. Olha que interessante, como é bem em cima do que a gente trabalhou. Ele diz assim, ó, Dalai Lama, não é suficiente, abrindo aspas aqui, simplesmente pensar que a compaixão é importante. Devemos transformar diariamente nossos pensamentos e o nosso comportamento para cultivar compaixão sem apego. O que nos impede, às vezes, da compaixão, o Dalai Lama coloca aqui para a gente, é a gente ter esse apego às nossas coisas, às nossas dificuldades, aos nossos problemas, sempre arranjar uma desculpa para não fazer as coisas. Ele diz, na tradição budista, compaixão e amor são vistos como dois aspectos da mesma coisa. Olha que interessante. Compaixão é o desejo de libertar outrem. Então, quando eu tenho compaixão e ela é ativa, eu posso tirar o irmão daquela situação de dificuldade que ele está, né? Do sofrimento. E o amor é querer que sejam felizes. Não é uma coisa muito linda, acho muito linda essa parte aqui, né? Vamos prosseguindo aí. E ele prossegue lá também dizendo o seguinte, olha, a compaixão genuína, verdadeira, né, não se baseia em nossas próprias projeções e expectativas, mas na necessidade do outro, independentemente de que a outra pessoa seja um amigo íntimo ou um inimigo. Desde que ele deseje paz e felicidade e almeje superar o sofrimento, ou seja, queira sair daquela situação, então, nessa base, desenvolvemos uma preocupação genuína pelo seu problema. Então, veja que coisa interessante. A gente projeta a necessidade do outro. Eu tenho que investigar a necessidade do outro. Independente de eu ter, né, uma simpatia por ele ou não. Eu não tenho que ser simpático, eu tenho que ser empático. Eu tenho que me envolver com a dor do outro, mesmo que ele seja inimigo. Quem sabe eu não vou transformar, né, como ele diz lá nessas frases do vídeo dele, é interessante. Eu vou transformar esse inimigo no meu amigo, né? E mais tarde, né, eu vou estar numa situação melhor. E ele também. Então, vamos lá. Ele coloca também o seguinte aqui, na terceira e última frase dele. Descobri que o mais alto grau de paz interior decorre da prática do amor e da compaixão. Olha que legal. O mais alto grau da paz interior. Então, se eu quero atingir paz interior, eu tenho que fazer a prática do amor e da compaixão. Quanto mais nos importamos com a felicidade de nossos semelhantes, maior o nosso próprio bem-estar. Então, a felicidade que a gente pode proporcionar para o outro e não a nossa, a gente sempre fica assim, né? Eu quero ser feliz, eu quero ser feliz. Eu preciso fazer ou descobrir formas de eu transformar, de eu tornar o outro feliz, tá certo? Por quê? Porque traz bem-estar para a gente. Ele nos coloca aqui. Ao cultivarmos um sentimento profundo e carinhoso pelos outros, passamos automaticamente para o estado de serenidade. Esta é a principal fonte da felicidade. Por isso que a felicidade, como diz o Cristo, ainda não pode ser deste mundo, né? Porque a gente ainda está um pouco distante disso, mas o exemplo está dado. Precisamos agora correr atrás, né? E já encaminhando aqui para o encerramento, tem só a gente extraiu do livro Ceifa de Luz, né, que o Espírito Emmanuel edita, né? Psicografia do Chico, na mensagem 15, Conquista da Paixão, chama. A gente trouxe só alguns trechos. Ele faz uma interpretação, né, de Paulo, né, na carta que ele faz a Timóteo. Exercita-te pessoalmente na piedade, que tem tudo a ver com todas as coisas que nós colocamos. E ele diz assim, olha, não se conhece nenhuma conquista que chegasse ao espírito sem apoio na prática.
Se quisermos que a piedade, aqui compaixão, né, nos ilumine, é imperioso exercitar a compreensão. E compreensão não vem a nós sem que façamos esforço para isso, ou seja, tem que fazer por onde. E ele conclui no final da mensagem, que eu acho belíssimo isso aqui, olha. Compaixão é a porta que se nos abre no sentido para a luz do verdadeiro amor. Entretanto, notemos, ninguém adquire a piedade sem construir. Então, irmãos, já encerrando aqui a nossa fala, a gente precisa ter ação, né? Para que nós, de fato, expressemos, né, a compaixão como expressão do amor ao nosso irmão, é preciso que a gente faça isso. Tá bom? Então, era só isso aí. Eu agradeço a paciência de vocês, tá certo? A presença aqui de todos. E um grande abraço. Que Jesus permaneça conosco, hoje e sempre.